Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Azevedo, professor de matemática, e é um prazer estar aqui com vocês no OndaTech. O que a gente vai ver agora é quando a gente vai reconhecer um ângulo quando ele está mudando de direção e quando essa mudança de direção vai relacionar a um ângulo que seja de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, ou um ângulo que não seja com a medida igual a 90 graus. Qual é o nome dado a esses ângulos e como é que isso se configura em problemas para serem resolvidos para as provas das escolas técnicas, ok? Vem comigo nessa onda? Então vamos lá. Quando a gente fala que precisa reconhecer ângulos como mudança de direção, a gente vai perceber que essa mudança de direção ela vai gerar uma angulação. E essa angulação vai ter um nome específico, ou seja, qual é a medida daquele ângulo e para essa medida eu vou ter um nome específico a essa medida. Nesse caso, a gente vai se preocupar quando o ângulo for reto, ou seja, medida igual a 90 graus, ou quando for uma outra medida. Então, presta bem atenção. Quando a gente fala que um ângulo está mudando de direção, essa mudança de direção vai formar algum tipo de ângulo com uma medida específica. E a gente vai perceber o seguinte, que essa mudança de direção pode gerar algumas classificações, como a gente vai ver aqui na tela. Então, veja, se um ângulo está mudando de direção e essa mudança de direção faz com que esse ângulo tenha essa modificação com um ângulo que seja maior do que 0 grau e menor do que 90 graus, nós vamos dizer que esse é um ângulo agudo. Já se essa mudança de direção faz com que o ângulo tenha uma medida exatamente igual a 90 graus, a gente chama esse ângulo de ângulo reto. Já quando a gente tem uma mudança de direção em que esse ângulo é maior do que 90 graus e menor que 180 graus, a gente diz que é um ângulo obtuso. E quando essa mudança de direção é um ângulo exatamente igual a 180 graus, a gente diz que é um ângulo raso, ok? Então, a partir disso, a gente vai ver que os problemas relacionados a esse tema sempre vai fazer o seguinte, observe um trajeto. Nesse trajeto vão ter mudanças de direções, e essas mudanças de direções a gente vai classificar esses ângulos, se são ângulos retos ou ângulos não retos. E quando não são ângulos não retos, vão ser algum desses aqui. Então, bora observar esse primeiro problema. Então, imagine que a gente vai partir daquele ponto ali, ó, que tem saída, e a gente vai até onde tem aquele barco. E a gente vai fazer esse trajeto e vai olhando os ângulos, né, que estão indicados ali com as letras A, B, C, D, E e F. E por cada um desse trajeto, a gente vai parar e analisar como é que se classifica cada um desses ângulos. Então, vamos lá. Nesse primeiro ponto aí, observa. É um ângulo cuja medida é maior do que 0, mas a gente percebe que é uma medida que é menor do que 90 graus. Então, esse ângulo aí a gente classifica como um ângulo agudo. Já se a gente for para o ângulo B, a gente vai perceber que esse ângulo aí, ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, a gente classifica esse ângulo aí indicado pelo ponto B, o vértice B, que é um ângulo obtuso. Mas quando a gente for agora para o ângulo C, a gente percebe que aí é um ângulo reto. E como é que eu chego a essa conclusão? Eu chego a essa conclusão principalmente pelo símbolo que está indicado ali. Olha. Se a gente coloca um ângulo e faz um quadradinho e coloca um pontinho no centro, a gente está querendo dizer que aquele ângulo tem uma medida exatamente igual a 90 graus. E o mesmo ocorre com o ângulo indicado por aquela letrinha D ali, o vértice D. Perceba que ali também tem um ângulo reto, um ângulo com a medida exatamente igual a 90 graus. Já quando a gente vai para o ângulo E, percebe que é maior do que 90, menor que 180, é um ângulo obtuso, e o ângulo F também. Então, nesse caso aí, a gente percebeu que os ângulos retos eram apenas os ângulos indicados pelo vértice C e pelo vértice D, ok? Então, nesse caso aí, percebeu que o trajeto que nós fizemos, a gente mudou de direção e classificou cada um desses ângulos aí, beleza? Então, pratica bem esse tema, é um tema que não tem um grau de dificuldade muito grande, mas precisa que você lembre sempre, se é um ângulo com medida maior do que 0, menor que 90, se é uma medida exatamente igual a 90, ou se é maior que 90 e menor que 180 graus,
para você classificar os ângulos. Então, nesse QR Code aí tem uma série de atividades para você praticar esse tema, ok? Espero que tenham gostado. Um tchau, tchau e até mais.